de alegria, a luz desse lindo dia que mamãe me recebeu. Boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades nesse sabadão, nessa noite de sábado, né? Às 6:30 da noite, o que mais é possível, como pode melhorar? Boa noite, lindezas, boa noite, lindezos que estão entrando aqui. Pois é, estamos aí, né, em isolamento social, e o que mais é possível, sem poder fazer as festinhas, sem poder nos reunir, nos encontrar. E o que você pode fazer de diferente nessa noite de sábado? E o que mais é possível para que você crie e traga mais consciência para sua vida e possa respirar para equilibrar o seu corpo? E o que mais é possível? E o que mais é possível? E o que mais é possível? Então sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos a nossa live Desmistificando as Constelações Sistêmicas Familiares e o que mais é possível. Vamos iniciar a nossa leitura, iniciar no dia de hoje, né? Porque nós estamos no 12º dia do livro Quando Eu Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, da Ursula Frank. Gratidão, Ursula Frank, por todo esse conhecimento, né? Que nós possamos aí absorver tudo que é possível, né? Na live de hoje a respeito sobre as constelações familiares. Gratidão, Bert Hellinger, esse professor, esse ser iluminado que deixou aí as constelações familiares para que nós possamos aí ter uma vida mais leve, mais divertida, mais consciente, o que mais é possível. Gratidão, gratidão a todos esses mestres, professores, seres de luz que sempre estão aí contribuindo com a gente para que a nossa vida seja uma vida de mais consciência, de mais liberdade, né? Quem escolhe, né, se permite a entender, a ir para uma sessão, independente de qual seja, em grupo, individual, com cavalos, enfim. Quem se permite a buscar esse conhecimento sobre as constelações familiares tem uma vida muito mais consciente, muito mais liberta de padrões, né? Podendo aí fazer as suas próprias escolhas, né? Nós temos sim que honrar o pai e mãe, a vida que veio através deles, né? Mas nós não necessariamente, nós devemos, né? Nós somos obrigados a seguir o mesmo caminho que eles, a não ser que você escolha, né? Caso você queira escolher diferente para sua vida, o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Então, muito boa noite a todos vocês, sabadou, né? Sabadou. E sabadando, nós vamos iniciar a nossa leitura com total facilidade, alegria e glória. Vamos baixar todas as barreiras, né? Todas as barreiras para que a gente possa receber toda essa contribuição que vem através de Bert Hellinger, que vem através da Ursula Frank e do livro Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Quem está entrando aqui pela primeira vez, é uma sequência, né? Uma série de lives sobre desmistificação de constelações familiares, tá? Então eu aconselho vocês a ver desde a primeira, pode continuar aqui com a gente, tá? Fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, mas eu aconselho vocês a verem desde a primeira live, tá? Onde eu explico certinho muitas coisas, tá? Onde eu respondo algumas questões e aí a gente inicia essa série aí de lives, tá? Fique aqui comigo, faça suas perguntas, porém, se for leve para vocês, tá? Vai lá, veja desde o início, desde a primeira live, que vai fazer mais sentido aí. E vocês pegam aí certinho a leitura do livro, tintim por tintim. Veja uma live por dia, tá? Se for leve para vocês. Combinado? Eu vou lendo um pouquinho de cada página, né? E eu vou parando para explicar, para dar cada vez mais clareza para vocês sobre os temas. Combinado? Então vamos baixar todas as nossas barreiras para que a gente possa receber muito além, que vai muito além das minhas palavras, muito além do que está escrito nesse livro, tá? E o que mais é possível. E todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live de hoje,
do Bert Hellinger, da Ursula Frank, do livro Quando Fecho os Olhos Eu Vejo Você, de mim, de vocês e tudo que está abaixo disso em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim! Tá feito! Então vamos lá, ontem nós falamos um pouco de sintomas, problemas, perguntas, né? Como entender os sintomas que surgem durante aí a constelação familiar. Hoje nós vamos iniciar falando assim, 2 níveis de intervenções, tá? No encontro terapêutico podemos introduzir 2 níveis com as nossas intervenções, no passado e no presente, para planejar o futuro. Como primeiro passo, se faz normalmente a pergunta sobre o passado. De onde vêm os sintomas e por que surgem? Procuramos modelos de explicações sobre os contextos e causas que contribuíram para o surgimento do sintoma e fazem com que a presença. Procuramos modelos de explicações sobre os contextos e causas que contribuíram para o surgimento dos sintomas e fazem com que permaneça. Por trás da pesquisa das causas está a suposição de que os problemas podem ser facilmente resolvidos, se tivermos clareza sobre a situação que causou os sintomas, seu decorrer e seu possível significado. Simultaneamente, surgem perguntas relativas ao futuro. O que os clientes podem fazer agora para que o sintoma pare e que pode ser introduzido o que pode ser introduzido no seu lugar? Procuramos ajuda e instruções para uma ação, para um momento concreto, no qual o cliente está sentado à nossa frente e também para o seu futuro. Esse segundo nível leva à área dos esboços para a solução. E uma vez que a gente resolve uma questão que está presa lá no passado, abre possibilidades para várias coisas no futuro, tá? Faz sentido ligar os 2 níveis de causa e possível solução do processo terapêutico. Enquanto que as formas clássicas de terapia passam mais tempo com a análise do problema, a terapia breve, no caso a constelação, é uma terapia breve, tá? Dá o segundo passo muito rapidamente. A pergunta que surge então é: como queremos usar com o cliente o tempo disponível entre o problema e a solução? E o que isso significa para a transformação desejada por ele concretamente? Frequentemente, os clientes já passaram por muitos anos de terapia, nos quais pesquisaram detalhadamente as causas para os seus sintomas e padrões sem que tivessem encontrado um alívio ou mudança no sintoma. Essa é uma indicação de que só olhar para o passado não é suficiente, mas que devemos incluir o presente como campo prático, além de uma perspectiva futura. O que o cliente pode fazer para que o sintoma pare e o que deve ser introduzido no seu lugar? Muitas vezes não faz diferença se o cliente encontra ou não uma causa real ou plausível para o seu sofrimento. A pergunta: o que você vai fazer se souber com o que o seu sintoma tem a ver? Geralmente dá a mesma resposta que a pergunta: o que fará se não puder descobrir? O bom futuro depende do passado. Não tem mais importância o que foi, mas o que interessa é somente o que é e o que será. Se o cliente não tem nenhuma imagem, então o terapeuta pode trabalhar as diferenças e circunstâncias da situação problemática e da situação de solução. Como diretriz, cabe a pergunta: o que ajuda e o que enfraquece? O que fortalece pode ser dado como dever de casa, o poder de casa que eu falo, né? Para o tempo entre as sessões, construindo um padrão que apoia. Se não conseguirmos um esboço de um bom futuro, talvez existam experiências com um bom passado. Quando foi melhor? Se o cliente não conseguir descrever um estado melhor e sente o sintoma como contínuo, então podemos perguntar sobre as diferenças sutis
e situações especiais. Existem exceções? Se partirmos do princípio de que cada um de nós cria o seu mundo através de suas ações e comportamentos, então certamente existe algo que o cliente pode fazer para que o sinta melhor. Se ele não encontra nada e está ficando deprimido, então a pergunta: o que você deve fazer para que possa ficar pior bem depressa? Provoca risos, mas também leva ao reconhecimento de que pode sim influenciar o seu estado físico e psíquico. Então muitas vezes a gente dá uma brincadinha dessas com os clientes mesmo, até para o cliente trazer na consciência, né? Se dessa forma essas perguntas não tá resolvendo muito, a gente entra de uma outra forma, né? Sintomas como indicações. Através da sua linguagem e escolha de palavras, o cliente nos dá a indicação de sintomas que sentem não sempre congruentes aos seus sentimentos do eu, ou seja, que não lhe pertencem. Talvez descreva que está trabalhando por dois. A pergunta que se faz é: quem é o outro? Quem está faltando? Ou ele diz que um outro está ao seu lado. Qual dos dois representantes do eu ele descreve? Qual é a parte que é eu real, que fortalece e leva adiante? E qual é a outra parte que também vive dentro dele, mas o enfraquece e o bloqueia? Esse sintoma combina com quem? No sistema familiar. Se o cliente faz coisas que não quer, tem pensamentos que não o deixam, vive sentimentos que não combinam com a situação e tem sensações estranhas, então está falando sobre algo que não lhe pertence. Então, lembra daquele exercício que eu passei para vocês em uma dessas lives já passada? A quem pertence isso? Nós somos uma antena, nós captamos, né, a energia de tudo e de todos, do ambiente, ainda mais nessa situação que a gente está passando aí de pandemia, de falta de ar, de mortes, né, de traumas, e não só dessa pandemia, mas muitas coisas acontecendo, pessoas tirando as suas vidas e enfim. E muitas vezes a gente acorda com aquela sensação de um sentimento que não é nosso. Então aqui, ó, o tamborzinho, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva os remetentes com consciência anexada. Devolva os remetentes com consciência anexada. Até ficar leve, tá? Devolve. O que não é seu, devolve. Ou, se você escolher, né, ficar sustentando sintomas e coisas que não te leva a lugar nenhum, tá tudo certo também, tá? A quem pertencem esses impulsos, ações, pensamentos e sentimentos? Em que outro contexto fazem sentido? Surgem durante a descrição de sua história os sintomas, emoções fortes, ou o cliente está tão excitado que algumas vezes é como se algo fosse tomar posse dele. Mesmo que perceba esse algo, psíquica e fisicamente em si, pode reconhecer isso como algo que não lhe pertence. Antes de olhar para o seu sistema familiar em relação ao contexto e explicações, podemos ajudá-lo, em primeiro lugar, a amenizar o seu estado físico. Como, gente? Mais uma vez, vamos lá, fala pra mim. Respirando, fazendo exercícios de respiração. Para quê? Para equilibrar o corpo, a alma, a mente. Oxigenar o cérebro, as células, tá? Para ter mais sabedoria para resolver qualquer coisa. O que ajuda é desviar a atenção para algo concreto, palpável, exercícios de respiração para ficar mais centrado com o seu corpo. Novamente a pergunta: como você está respirando neste momento? Interrompe o processo automatizado. Se o cliente reclama de dores no coração, uma pressão no abdômen ou no peito, o que possivelmente será sentido de forma mais clara através da respiração, porque está dirigindo a sua atenção ao corpo. Então o terapeuta pode perguntar-lhe e encorajá-lo: como é se você colocar a sua mão nesse lugar?
O toque e o calor da mão trazem geralmente alívio. Algumas vezes o cliente conhece esse sintoma ou tem a associação que podem dar mais informações sobre a qualidade e o significado do sintoma. Algumas vezes, apenas a sugestão de sentir o corpo faz com que ele sinta fisicamente um alívio imediato. Alguns exemplos aqui agora. Numa terapia individual com uma colega, a senhora Makiri, acho que se pronuncia assim, né? Makiri começou a apresentar sintomas físicos acompanhados de sentimentos intensos que sugeriam abuso sexual, tá? Então, os sintomas e os sentimentos e as reações da cliente, né, sugeriam um abuso sexual. Teve comoções profundas justamente nas intervenções físicas, como os exercícios de respiração. Em inúmeras situações de sua vida cotidiana, no encontro com outras pessoas, surge imediatamente a sensação de estar sendo ameaçada e não poder se defender, ligada à angústia, nojo e vergonha. Esses sintomas estavam constantemente presentes e ela não sabia o que fazer para se defender deles. Entretanto, não tinha nenhuma lembrança de qualquer acontecimento concreto. Queria fazer uma constelação para ter mais clareza sobre o seu passado e poder levar novamente uma vida normal. Já que não pôde encontrar nenhuma conexão em sua própria vida, eu lhe perguntei se tinha acontecido algo com alguma mulher da sua família. Ela contou sobre uma tia, irmã da sua mãe, que quando jovem tinha sido estuprada durante a guerra e tinha falecido logo depois. Quando a cliente falou sobre isso, teve uma reação física forte. Começou a tremer e a chorar. Ficou enjoada e quase não conseguia respirar. Entendi isso como ressonância, como sinal de que esses sentimentos que foram provocados pela imagem interna da tia pertenciam às experiências da tia. Pedi a ela para me olhar, colocar a mão sobre o peito, onde sentia a pressão mais forte e expirar profundamente. Depois de ter se estabilizado novamente e concordado em continuar essa dinâmica, sugeri: posicione-se diante da sua tia e olha. Ao ver o seu tremor e seu olhar aterrorizado, completei: volte internamente até o ponto onde sente bem, mas que possa olhar para a sua tia. Ela expirou e ficou mais calma. Apoiei essa experiência verbalmente. É melhor assim? Ela concordou com a cabeça. Agora expire profundamente e olhe para a sua tia. Ela respirou profundo e com dificuldade. O que acontece se você disser para ela: ah, titia? Quando ela disse isso, todo o seu corpo relaxou. Só dela dizer: ah, titia, tá? Olha só o poder, né? Eu vejo você, titia, tá? Aí tem a complementação das frases, tá? Ah, titia, o corpo dela já relaxou. Eu vejo você, titia. Ela sorriu levemente. Pensei ainda se deveria sugerir que se curvasse, expirasse e concordasse para fortalecer mais a imagem. Entretanto, ela estava totalmente em paz consigo. Para verbalizar novamente a melhoria do estado, perguntei: como está se sentindo fisicamente? Bem, leve. A sua pergunta ficou esclarecida? Ela concordou com a cabeça. A senhora Imer, aproximadamente com 30 anos, compareceu junto com o marido. Agora é outro exemplo, tá? A senhora Imer, aproximadamente com 30 anos, compareceu junto com o marido ao meu consultório. Ela havia cortado relações com o pai há alguns anos e vivia satisfeita com a sua família. Depois que havia escutado boas coisas sobre as constelações e sobre o pensamento básico reconciliatório, ficou em dúvida
se o seu comportamento em relação ao pai era adequado ou não, né? E se deveria entrar em contato com ele novamente. Falou com respeito sobre o pai e sua decisão de deixar o passado e a sua experiência com ele. Durante a infância, tinha sofrido abuso sexual por parte dele, durante muitos anos. Ele foi denunciado pelo vizinho e foi para a prisão. A cliente tinha encontrado uma boa maneira de viver no presente, dedicada ao marido e aos filhos. O seu desejo agora era encontrar uma atitude digna e de paz em relação ao pai. Ela contou a história dele. Seu pai, portanto, o avô dela, tá? Pai do pai, tinha estado desde o início na SS e até a sua morte tinha sido um entusiasta do nacionalismo. Na constelação que realizamos com visualização, na presença do marido, não lhe foi possível inicialmente ver o pai. Tomei isso como sinal de que o pai tinha outro vínculo mais forte, de tal forma que praticamente não estava presente no sistema. Então pedi que o posicionasse bem longe, onde podia ser visto como uma figura vaga. Quando ela colocou o avô atrás do pai, mostrou-se que o filho estava numa posição tão leal e profunda em relação ao pai que a sua própria vida não tinha peso. Deu a impressão de que tinha destruído a sua felicidade na sua família para ficar inteiramente leal ao pai. Ele encontrou um bom lugar nos braços do pai. Essa imagem foi um grande alívio para a cliente. Ela se sentiu confirmada em seus sentimentos, sua verdade interna e sua decisão anterior. Anamnese familiar e biográfica. Na primeira sessão da terapia, faço uma anamnese sistemática e um esboço da árvore genealógica do sistema familiar. Marco na árvore genealógica as pessoas que suponho serem significativas para os problemas do cliente e anoto informações importantes sobre os sintomas e dinâmicas. Isso a gente falou também em uma das lives passadas, né? Sobre anamnese e tudo que a gente faz dentro da anamnese. É útil fazer uma boa anamnese porque aqui nos são apresentadas as pessoas e acontecimentos de que precisamos mais tarde para a solução. Ficamos também sabendo o significado dessas pessoas no sistema familiar e em relação ao cliente. Podemos construir a nova hipótese sobre isso e talvez já surja uma imagem aos nossos olhos que nos indica a direção para as intervenções posteriores. Se dedicarmos 10 minutos para a anamnese durante a sessão individual, não poderemos mais perguntar sobre todos os detalhes, portanto, devemos nos concentrar nas informações essenciais. Quais os dados que são relevantes e como podemos reconhecê-los? Então, quais os dados que são relevantes? Se teve tragédia na família, como que era o relacionamento, você quando criança com seus pais, se teve algum aborto, algum trauma, alguma morte, vícios na família. Então, tudo isso a gente faz na anamnese para fazer um levantamento das possíveis questões onde estará preso, tá? A questão que você veio trazer, tá? Bom dia aqui, bom dia, uau, que mais é possível? Boa noite! Boa noite, lindeza! Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui, gente! Olha, eu tô no dia ainda, hein? Que mais é possível? Por um lado, sabemos da descrição das ordens apresentadas por Bert Hellinger e da observação das constelações. Quais são os acontecimentos aos quais devemos prestar atenção? Principalmente no que diz respeito às 3 leis sistêmicas, né? A da ordem, a da hierarquia, né? Quem veio primeiro, o do equilíbrio entre o dar e receber e o do pertencimento. Não podemos excluir nada nem ninguém, tá?
Por outro lado, através da maneira como o cliente se comunica, ficamos sabendo até que ponto a pessoa ou o acontecimento ao qual se refere tem significado para ele. Finalmente, podemos confiar esses acontecimentos individuais, pessoas e dinâmicas à nossa instância interna, que percebe o que é importante. Nosso organismo, com a sua capacidade de entrar em ressonância, dá-nos uma resposta à pergunta sobre o que é relevante, através de mudanças do padrão respiratório e tensão muscular, através de imagens, pensamentos, associações, irritações e impulsos. Digressão. Primeiras impressões e sentir a atmosfera. Durante o reconhecimento dos dados duros, portanto, dos fatos, também ocorre um processo sutil de procura. Durante o processo todo da conversa e da constelação, nós, terapeutas, podemos sempre nos mover para os nossos próprios espaços e colher ideias e fantasias de nossas imagens. E tudo que vem à nossa cabeça, gente, ou à cabeça de vocês, clientes, tudo faz sentido. É como se fosse são peças do quebra-cabeça que quando você veio a informação, você abre a boca e fala, porque a gente vai montando a peça do quebra-cabeça e aí te entrega, né, a solução do quebra-cabeça montado, tá? Do não denominado e do não concreto, frequentemente se cristalizam áreas, temas, estruturas que se diferenciam do resto em sua qualidade e atraem a sua atenção. Sempre tenho a imagem de um holofote, de um submarino que perscruta. Nunca ouvi essa palavra, gente. De um submarino que perscruta na escuridão o fundo do mar. Sabemos pela nossa experiência que temos mais a possibilidade de encontrar algo em determinadas regiões e quando deparamos com uma formação especial, então iremos pesquisar com atenção se isso tem significado e se é interesse para o nosso projeto. Se observar o cliente com um olhar suave, um olhar amplo, não focado e simultaneamente aberto para os detalhes, e se entrar em ressonância com o cliente através de sua respiração, poder-se-á perceber muito sobre ele e seu mundo dentro do seu espaço e atmosfera. Por isso que a gente fica 100% consciente dentro da sessão, tá? Então a gente não utiliza telefone, a gente desliga tudo, a gente pede para o cliente desligar o telefone, porque é 100% consciente, porque cada detalhe faz total diferença, tá? Ao observar o cliente enquanto fala, deixe que as seguintes perguntas o acompanhem por trás. Que estado de ânimo, que energia o cliente traz consigo? Em que contexto o seu estado pode ser compreendido? O que ele comunica de forma não verbal através de sua postura, gestos, mímicas, voz e maneira de falar? Qual a atmosfera que surge quando fala de seus sintomas, da sua história, da sua família e de uma ou outra pessoa? Quais são os acontecimentos que se enquadram a essas percepções? Onde faz sentido? Onde está a força naquilo que diz? O que está faltando para encontrar uma solução? Aqui tem exemplos. A senhora Naumann comparece com botas de soldado, calças puídas, uma camiseta descuidada. Seu comportamento é masculino e de um militar. Em que contexto aprendeu isso? Onde se enquadra e onde isso foi desejado e necessário? O Sr. Fink é magro, tímido, raramente sorri, fala hesitante e baixo. Onde está a sua força? Como é que tem tão pouca energia? Em que experiências ainda se encontra? Quais as propostas de solução que podem ajudá-lo? O Sr. Mariko
é pálido e está com a barba toda por fazer. Vestido totalmente de preto e cinza, entra abatido e senta quase despercebidamente. O que está no ar? Onde se enquadram essas roupas e esse comportamento? Agora eu vou parar aqui para dar uma experiência minha, tá? Teve uma vez, há alguns anos atrás, que eu atendi uma cliente na parte da terapia, que ela vinha exatamente de bota preta, a camisa dela, ela só vestia camisa branca e calça preta, tá? Então, em todas as sessões, eu fui percebendo que o estilo dela era esse: camisa branca e calça preta e a bota preta, coturno. E aí, me veio a informação, me veio a consciência. Quem você perdeu? Qual que foi a dor mais forte que você teve? E aí ela trouxe para consciência de que quando a mãe dela faleceu, ela estava usando exatamente as mesmas roupas, camisa branca, calça preta e essa bota estilo coturno. Faziam aproximadamente 10, 15 anos que a mãe dela tinha falecido. E desde então, ela sempre começou a usar camisa branca, calça preta e bota coturno preta. Era só dessa forma que ela andava, tá? E aí, quando a gente trouxe para consciência, começou a trabalhar tudo isso, ela começou a pôr um colorido na vida dela, tá? Até, inclusive, uma profissional maravilhosa, né? Que é a Neu, design de sobrancelha, também era cliente dela e ela pedia para fazer uma sobrancelha bem mais larga e preta. Então, assim, você via que os traços, você percebia que a forma dela falar, dela andar, dela se vestir estava preso em algo, em uma dor muito forte. Quando a gente começa a trabalhar essa dor que vem à tona, que traz para consciência, tá? Aí vai soltando, né? Dissipando e liberando tudo isso. Então, assim, não é uma regra, tá? Tem muitas pessoas que gostam, mas quem só usa preto e cinza é porque não vê o colorido da vida, tá? Então, tem algo aí por baixo de tudo isso que ainda tem que mexer, tá? Então, quem é alucinado e que só usa, abre o guarda-roupa, só tem preto e cinza, pode procurar que aí tem, tá? Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades aonde vocês não conseguem pôr um colorido na vida, aonde vocês não conseguem sair do preto e branco, aonde vocês não conseguem mudar, né, a cor da vida. E tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós, sim? Sim, tá feito. Outro exemplo aqui. A senhora Sigel é uma mulher atraente e vistosa. Ao falar sobre o seu sofrimento, faz com uma voz infantil. Com que idade falava assim em sua infância? As lágrimas afloraram. Ela morde os lábios e luta consigo mesma para recobrar o controle. Em que situação aprendeu a fazer isso dessa forma? Então é algo, quando você percebe que a voz da pessoa muda, é algo como ela era uma pessoa vistosa e tal, e quando ela vai falar, ela fala com uma voz infantil. Algo preso na infância, tá? Quando o senhor Strick chega, traz consigo um peso de uma solidão para dentro da sala. Fala de maneira dura e sem emoções. Onde ficou a alegria de viver e a sua vivacidade? Né? Então vamos lá. Anamnese biográfica, história e contexto de vida do cliente. As seguintes perguntas são sugestões de como podemos
esquadrinhar o campo à procura de informações importantes. Não precisamos ter uma resposta para todas essas perguntas e saber de todos os detalhes para podermos fazer uma constelação. Devem ser estímulos para trazer à luz informações e áreas que se distinguem em outras áreas normais. Pode-se perguntar diretamente ao cliente ou deixar ser conduzido internamente pelas seguintes perguntas durante a conversa e a constelação. Por que o cliente vem agora? Existe um acontecimento atual especial? Existem passos decisivos ou grandes mudanças na vida do cliente que podemos entender como desencadeamento de seus sintomas? Existem sinais de um movimento interrompido? Lembra dos movimentos interrompidos que a gente falou nas lives passadas, tá? Existem, sobretudo na infância precoce, separações da família ou acontecimentos que poderiam ter tido um efeito traumatizante? Quem mandou o cliente? Quais as ideias que lhe foram transmitidas relativas a uma constelação e quais as expectativas em sua direção? Tá? Por isso da criação das lives, né? Desmistificando as constelações, porque muitas pessoas compram crenças sobre constelações sistêmicas que não são verdades, né? Crenças que limitam as pessoas a procurarem as constelações familiares, que ajuda tanta gente, contribui com a vida de tanta gente, tá? Ele já fez uma ou mais constelações? O que emergiu de importante? Por que quer fazer novamente uma constelação? Algumas vezes pergunto com quem fizeram a constelação, porque conheço alguns colegas e posso avaliar quais os temas e áreas que tendem a ver em primeiro plano e quais as dinâmicas que possivelmente chegaram a um bom final. Isso é a Úrsula falando, tá, gente? E eu não vou atrás disso, não. O que o cliente tentou até agora para provocar uma mudança do sistema? O que o ajudou? O que não ajudou? O que ainda não tentou? Como o cliente pode usar como recurso que o ajudou? O cliente já esteve numa terapia ou tratamento psiquiátrico? Foi devolvido ao sintoma que está tendo agora ou por outros motivos? Ajudou? Quais as experiências que teve? O que aprendeu? O cliente tem experiências com exercícios de relaxamento, terapia respiratória, yoga, terapia corporal? Se a resposta for sim, em que extensão pode usá-las como recurso? Em relação às dores físicas, por exemplo, dores de cabeça, enxaqueca, distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, doenças crônicas, como problemas gastrointestinais, distúrbios cardíacos, circulatórios, o sintoma foi investigado pelos médicos? O sintoma agudo é reconhecido pelo cliente e ele sabe como lidar com isso? O terapeuta tem ideias de como pode cumprir o contrato terapêutico? Acha que será capaz? Tem as primeiras imagens para uma intervenção e para o decorrer da constelação? Então, tudo isso, tá? Cabe fazer aí na anamnese biográfica, história, o contexto aí todo de vida do cliente, tá? A anamnese familiar. Quando o cliente fala de sua família e nos denomina os membros familiares, dá ao mesmo tempo informações não verbais sobre o significado de cada uma das pessoas. Seu organismo reage com uma mudança do ritmo respiratório e tensão, assim como nós reagimos em nossa totalidade às afirmações e às mudanças sutis do cliente. Nós direcionamos a nossa procura às pessoas que falam, aos vínculos que não são vividos e não foram vividos de forma satisfatória por ambos os lados e aos sentimentos que não são sentidos e não foram sentidos de forma adequada. Também as situações onde aconteceu uma certa espécie de trauma são significativas, assim como encontros com a morte. Nós presumimos que os vínculos são mais fortes quanto mais próximas as pessoas estiverem do sistema do cliente. O pai ou a mãe tem hipoteticamente uma influência maior no cliente do que a irmã da avó. Quanto mais profundo for o trauma, tanto
mais provável é que exista uma ligação com o acontecimento e que isso tenha importância. Nesse sentido, todos os encontros com a morte através das experiências de guerra, doenças graves ou acidentes são significativos, tá? Então, assim, o vínculo é muito mais forte nosso, né? Com o pai e com a mãe. Boa noite, lindeza, Lara, linda. Todos vocês aqui que estão entrando, que tem algumas pessoas, a Ellen, Renato, Nath, tem algumas pessoas que tem o nome diferente aqui, eu não tô reconhecendo. Então o vínculo é muito maior com o pai, com a mãe, tá? Com os avós, né? Pais do pai e pais da mãe. E bisavós, do que com uma tia ou um tio, mas acontece, tá? Então tem muitas pessoas que ficam leal a uma tia que foi abusada, ou que foi maltratada, ou que morreu, porque era muito ligada a essa tia, tá? Mas os vínculos mais fortes são pai, mãe, vó e vô, tá? Por trás ressoam as perguntas: o que precisa ficar completo e inteiro? O que está faltando? Onde os sintomas do cliente fazem sentido no contexto sistêmico? Quem está faltando? Com que os sentimentos estão conectados? Quais sentimentos e emoções estão faltando ou não são sentidos? Onde afloram emoções no cliente durante a conversa? Qual acontecimento ou a pessoa que desencadeia sentimentos fortes? Quem no sistema familiar fortalece o cliente e pode servir como recurso? Então tudo isso a gente analisa. Quando a gente coloca dentro de uma constelação, aquela pessoa ou aquele movimento que deu mais impacto é ali que está preso a questão que o cliente trouxe naquela sessão, tá? Quem pertence ao sistema? Segundo o que sabemos, aqueles que estão mais próximos do cliente no sistema familiar, olha lá, o que eu acabei de falar, são o pai, a mãe, os irmãos e irmãs, vivos e mortos, abortos espontâneos ou natimortos e também os abortos provocados, tá? E aí depois vem os avós, tá? Uma distância maior entre os irmãos indica algumas vezes uma criança que está faltando. Se perguntarmos pela idade e circunstâncias da morte dos irmãos, frequentemente se percebe uma relação emocional do cliente com esses irmãos. Em relação à pergunta sobre a idade da criança que morreu devido a um aborto espontâneo ou provocado, está por trás a suposição de que a mãe já estabeleceu uma relação intensa com uma criança mais velha não nascida. Algumas vezes essas crianças não nascidas têm um significado para o cliente. A idade do cliente, quando houve um acontecimento ou vivência decisiva, por exemplo, se o pai morreu bem cedo ou se os pais se separaram, é geralmente algo significativo, visto que uma criança que está na idade de crescimento sempre constrói uma estrutura do eu mais estável, que torna disponível estratégias adequadas. Tem-se revelado que uma experiência difícil numa idade precoce acarreta mais provavelmente um peso. Podemos então, num sintoma difícil, supor um distúrbio precoce. Um dos pais teve antes do casamento ou relacionamento uma relação firme, foi noivo ou casado ou teve um grande amor? Algumas vezes a pergunta provoca um sorriso no cliente, mesmo que não possa dar uma informação concreta. Existem sinais da dinâmica de um movimento interrompido ou acontecimentos traumáticos na família? Uma vez que quase todas as famílias europeias, de uma ou de outra forma, carregam as consequências da Segunda Guerra Mundial, algumas vezes até da Primeira Guerra Mundial, as perguntas referentes a traumas de guerra fazem sentido. O pai ou um dos avós esteve na guerra? Onde? Através do lugar onde estiveram, surgem frequentemente informações sobre os acontecimentos. Ele sobreviveu
Stalingrad, com 2 outros de sua companhia. Ele trabalhava como advogado na administração de sua cidade natal. No final da guerra, ainda teve que ir para uma unidade antiaérea. Perguntas neutras fazem com que o cliente se sinta confortável para o poder falar o que quer e o que o seu sistema familiar lhe permite. O que ele fazia lá? Aconteceu algo especial na guerra? De onde vem a sua família? Se a família for expulsa ou teve que fugir, então podemos supor que existe ainda um profundo vínculo com esse país. Em intervenções posteriores, podemos usar como recurso o país natal e colocá-lo no pano de fundo ou apresentar uma imagem visível a todos. Os sintomas já apareceram em outras gerações? Os sintomas referidos percorrem toda a história familiar ou existe um fardo grave em muitos dos irmãos ou familiares? Como podemos classificar isso? Se partirmos de uma compensação que atravessa as gerações. Através dessas perguntas, podemos entender o sintoma do cliente de uma forma fácil e pressentir o peso das situações. Algumas vezes o cliente tem uma ideia da distribuição dos fardos no seu sistema familiar. Podemos perguntar-lhe diretamente: tem mais a ver com o lado da mãe ou do pai? Para termos uma imagem clara dos recursos familiares e informações mais exatas sobre o lado familiar do qual devemos procurar as causas e as soluções do problema, podemos perguntar ao cliente sobre as suas relações e ligações em ambas as famílias de origem. Tome tempo e verifique as reações sutis do seu corpo. Essa ressonância física pode servir como ajuda decisiva para se decidir se a dinâmica significativa está do lado do pai ou da mãe. Se perguntar ao cliente como você se sente em relação ao seu pai, o cliente vai responder imediatamente com sinais não verbais sutis. Boa noite, Rê. Talvez reaja de forma hesitante, cuidadosa, duvidando e sua expressão mude. É mais um movimento em direção ao pai ou um movimento de afastamento. E então o cliente finalmente começa a falar. Entretanto, já tínhamos captado as informações importantes. Sua expressão toda é mais um não do que um sim para o pai. Isso é um sinal de que houve uma interrupção que o leva a ter reações secundárias e reflexões e explicações. Contudo, se a pergunta como você está em relação à mãe vier uma resposta clara e calma, bem, então podemos tomar isso como um sinal de que não é importante continuar a fazer maiores perguntas. Entretanto, se essa resposta vem depressa demais, então devemos verificar se essa afirmação é realmente correta. Elementos incomuns na própria história ou na história familiar. Frequentemente os clientes ficam sabendo apenas no primeiro encontro o que é importante e significativo em termos de nosso modo de pensar em relação a uma constelação e a uma possível solução. Para dar espaço a todas as informações posteriores que não foram incluídas nas categorias mencionadas até agora e para reconhecer de maneira clara os movimentos internos e tendências dentro da família, perguntamos ao cliente sobre os acontecimentos incomuns em sua vida ou na sua família. Ocorreram doenças que colocaram vidas em perigos, acidentes graves ou acontecimentos sérios que levaram a um afastamento inconsciente? E como isso pode ser entendido em seu contexto familiar? Existem acontecimentos que podemos entender como origens ou causas para um movimento interrompido? O cliente ficou separado de seus pais quando era pequeno, por exemplo, através de uma internação hospitalar ou intervenção hospitalar sua ou de um dos pais? Ou durante o nascimento da criança,
seguinte ou teve que ser enviado para um hospital de reabilitação. Então, tudo isso é um movimento interrompido, tá? A criança nasce, a criança tem que ficar lá no hospital tomando aquela luz tal e fica longe dos pais. A criança nasce, mas a mãe tem que ficar e a criança tem alta. Ou a criança nasce, ou a mãe vai ter um outro filho, a criança tem que ficar em casa com um dos pais, ou com babá, ou com a avó, e a mãe vai pro hospital ter o filho. Então, várias questões, tá? O pai esteve preso, ou a mãe, ou o pai morreu cedo, enfim, tem várias questões, tá? Se durante a sua descrição prestarmos atenção à nossa própria ressonância, podemos perceber uma reação sutil e inconsciente que nos indica o caminho. Então a gente vai sempre perguntando, mas a gente vai percebendo também no nosso corpo que muda, né? Porque muitas vezes o cliente vai auto-sabotar, então a gente percebe no nosso corpo e aí vai orientando, tá? Se nada conduz a algum lugar, se em nenhum lugar se acende uma faísca, existe um segredo na família. Uma determinada qualidade da atmosfera e da energia, algumas vezes nos dá um sinal. O cliente está disposto a falar sobre isso? Tá? Tem muitos clientes que vêm, mas não está disposto a falar sobre, né, isso. Ou vem de seu sistema familiar a mensagem de não falar sobre isso. Ou seja, como pode melhorar, né, Sol? Ou seja, não continuar a fazer perguntas ou não haver permissão para saber mais. Vamos só mais um pedacinho aqui, tá? Pra gente parar também. Recursos do cliente e do sistema. Para descobrir o que fortalece ou pode fortalecer o cliente, podemos perguntar ao cliente e a nós mesmos durante a anamnese. Quais acontecimentos, quais pessoas e quais qualidades dentro de sua família serviram de suporte para que a vida continuasse bem, apesar de todos os acontecimentos trágicos e sofrimento? O que aconteceu de bom na família? Quais são as relações e conexões que enriquecem apesar de todos os problemas? Qual é a base formada através da vida e do trabalho da família e de seus antepassados? Quantas gerações ele precisa voltar para que encontre um antepassado que o olhe com carinho? Então a gente trabalha também com muitas perguntas para o cliente dar um outro olhar sobre tudo aquilo. Então o cliente, muitas vezes a cliente vem com uma visão de um acontecimento e a gente traz para a consciência da cliente, do cliente, de que, verdade, foi tão ruim assim ter acontecido isso. E o que te trouxe isso, né? Mas o que de bom aconteceu também? Então são os recursos do cliente e do sistema também. Então nem tudo foi ruim, tá? Nem tudo foi ruim. Teve muitas coisas boas também. Só que o que acontece? O que mais causa trauma, drama na gente é os acontecimentos, né, ruins, né? É como se nós ficássemos paralisados naquele trauma, naquele drama, e aí a gente tem que, né, crescer, amadurecer, envelhecer, mas muitas vezes o trauma e o drama foi tão forte que a gente tá preso lá na infância ou em alguma passagem aí, alguma época da nossa vida, tá? Se o cliente não experimentar em seu sistema familiar nenhum suporte, então procuramos também recursos fora do sistema. Ele tem uma boa relação com os irmãos, marido ou esposa, com os filhos, amigos ou uma outra pessoa, um professor ou um mestre espiritual? O cliente pode usar essas pessoas como suporte em uma imagem interna até que esteja em condições de se confrontar com as dificuldades do seu próprio sistema familiar? Para fazer a transição da anamnese para a constelação, da descrição para a ação, podemos levar o cliente concretamente para a primeira imagem da constelação, fazendo com que visualize uma pessoa. O que o seu marido ou o seu pai diria se pudesse vê-la agora e ouvir o que está dizendo? Tá? Então são várias questões. Então amanhã a gente
continua porque tá dando nosso tempinho aí também, tá? Eu vou tirar uma cartinha hoje, tá? Eu sempre, nas constelações, eu utilizo muito essas cartinhas, tá? No final da constelação ou no meio, aonde que vier a intuição, eu utilizo as cartinhas. E me vem essa energia para tirar uma cartinha hoje para nossa live, tá? E a cartinha que saiu foi a seguinte: quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. E nós fazemos parte do quê? Do todo. E se cada um fazer a sua parte, nós podemos trazer muito mais consciência para o todo. Gratidão. Gratidão a vocês que estavam ao vivo comigo, gratidão a todos vocês que vão ver essa live em alguma das redes sociais, Facebook, Instagram, no canal no YouTube. Não se esqueça de inscrever lá, tá, pessoal? Se for leve para vocês, é claro, mas se inscreva lá para cada vez mais a gente trazer conteúdo aí de valor que vai poder contribuir cada vez mais com a sua vida. Indique para os amigos, contribua com os amigos também. Talvez as lives, os vídeos que você compartilha com os amigos, né, tenha algum sentido para ele ouça alguma palavra que faz total sentido e que ele possa começar a trazer para consciência e escolher diferente também para a vida dele ou dela, tá? Combinado? O canal lá no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Fica todas as lives lá gravadas e também vários vídeos lá de contribuição, tá? Gratidão ao nosso mestre Bert Hellinger, gratidão Ursula Frank, gratidão a esse livro maravilhoso, Quando Fecho os Olhos Eu Vejo Você. Gratidão, 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 vocês que se disponibilizaram aí nesse sábado à noite de estar aqui juntinho comigo para mais uma live extraordinária, desmistificando as constelações sistêmicas. Beijo, beijo, amanhã domingão, tá? Se não surgir alguma coisa, né, dentro de casa, estarei aqui certinho, ao vivo, às 18h30, contribuindo mais uma vez com todos vocês, com esse conhecimento sobre as constelações sistêmicas, tá? E o que mais é possível. Se for leve para vocês estarem aqui comigo no ao vivo, às 18h30, amanhã, aqui pelo Instagram, tá bom? Depois as lives ficam gravadas aí em todas as redes sociais, combinado? Ó, um beijão, quem tá entrando agora, um monte de gente entrando agora, vai lá, vou deixar gravado, veja lá desde o começo, tá bom? E aperte aí naquele aviãozinho e compartilhe com pessoas que também precisam ouvir tudo isso que foi dito e explicado aqui nessa live, combinado? Ó, grande beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã às 18h30. Tchau, tchau!